1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Nós estamos falando sobre o capítulo 5 e já estamos no versículo 14, né? Capítulo 5, versículo 14. Semana passada nós falamos sobre a primeira parte. Exortamos-vos, ou rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, né? Falando disso aqui. Mas hoje nós vamos falar só sobre este segundo aqui. Consoleis os de pouco ânimo. Amém? Podeis sentar, irmãos, em nome de Jesus. Semana passada nós falamos sobre como deve a igreja ter responsabilidade para com os seus irmãos. E os irmãos que nós nos referimos semana passada foram os desordeiros, ou na minha tradução, os indisciplinados. Como a igreja deve tratar os indisciplinados? E nós não estávamos falando do pastor, porque o apóstolo Paulo, ele fala da igreja e do pastor nos versículos 12 e 13. A partir do 14, são obrigações da igreja uns para com os outros. Há muita coisa que as pessoas deixam para o pastor, mas que são obrigações mútuas. Nós chamamos isso de exercícios de mutualidade cristã. Esses exercícios, eles são responsabilidades de cada crente. E assim como semana passada nós vimos que Deus vai cobrar daqueles crentes que nunca chamaram a atenção do seu irmão, que insistia no pecado, que insistia no erro, não só de pastor, porque isso é uma obrigação de toda a igreja. A igreja os membros não podem disciplinar outros membros, isso é para a autoridade eclesiástica, mas chamá-lo, admoestá-lo, falar com ele duramente, inclusive se necessário, isso é obrigação de todo crente. Mas hoje nós vamos falar sobre uma palavra muito diferente do domingo passado, que os irmãos ficaram com medo. Domingo passado houve muito comentário sobre aquele sermão, né? Os irmãos achavam que eu estava bravo, eu não estava bravo. Eu quase não estou bravo, mas eu estou ficando velho e os velhos vão ficando mais chato do que bravo, né? Eu estou ficando mais chato, mas bravo não. E outra, Cristo está prestes a voltar, então para que ficar com raiva, né? Para quê? Pois bem, vamos ao segundo lugar. Em primeiro lugar, Paulo disse para você exortar, confrontar os crentes indisciplinados. Em segundo lugar, o apóstolo, ao nos dizer ainda o que devemos fazer uns pelos outros, ele nos ensina que devemos consolar os desanimados. Talvez seja isso que está na sua versão. Na minha diz, consoleis os de pouco ânimo. O termo traduzido diretamente do grego fica assim: falem calmamente aos de alma pequena. É uma palavra grega chamada oligopsíchos, que significa alma pequena. Por isso, essa versão que eu estou usando, ela traduz pouco ânimo. Anime, do latim, deu origem à palavra alma, no português, e é exatamente a palavra psíchos, ou psique, no grego. Paulo está dizendo que existe pessoas de alma pequena na igreja. Quando nós falamos de irmãos rebeldes, de irmãos indisciplinados, as pessoas entenderam essa mensagem como dura demais. Mas nem todos os rebeldes, eles são por causa, ou indisciplinados, eles são por causa de rebeldia. Alguns indisciplinados, eles são por causa de imaturidade espiritual, pessoas noviças. Agora, lembrando a vocês que não é o fato de alguém ter muito tempo de crente que torna ele um crente maduro. Há pessoas com 30 anos de crente que é criança do mesmo jeito. Mas o apóstolo Paulo está falando de pessoas de alma pequena, porque essas pessoas são pessoas que sofrem e precisam de consolo, de encorajamento. O que Paulo diz que devemos fazê-lo? A palavra consolar, confortar ou encorajar, a ideia, porque esta palavra só acontece na pena do apóstolo Paulo e na pena do apóstolo João.
Somente eles dois usaram esta palavra em todo o Novo Testamento, embora a palavra consolo ela acontece muitas vezes no Novo Testamento, mas com outra palavra grega. Essa daqui, o apóstolo Paulo, ele quer dizer que a ideia é falar de perto e falar calmamente, de forma reconfortante, que mostra simpatia, animando alguém com uma fala calma e com um certo toque pessoal. Isto significa que quando você falar com um irmão que está com a alma pequena, que está totalmente desanimado, que está totalmente deprimido, você precisa falar como se você estivesse sentindo a sua dor. A mesma palavra é usada em João 11, quando diz que os amigos de Lázaro vieram confortar as suas irmãs sobre a sua morte. É diferente daquela palavra grega parakaleo, que também significa exortação, consolação, mas ela é muito mais branda. Então, como eu disse, somente Paulo e João utilizam esta palavra para referir-se ao dever da igreja. Na igreja, irmãos, nós temos irmãos que precisam de consolo, de conforto, que precisam da nossa palavra de encorajamento. Pessoas sofrem, pessoas diminuem a sua alma perante o sofrimento, e por vários motivos. Há diversas razões do fracasso que podem levar à pequenez da alma. Dívidas financeiras podem deixar uma pessoa abatida. Casamento desfeito. Talvez esta seja uma das piores, porque é um desligamento da maior intimidade que existe entre os seres humanos. Casamento. É lógico que quando se fala de casamento hoje, o presbítero Marcos falou no início do culto sobre as filosofias deste mundo, e as igrejas, elas não estão combatendo as filosofias do mundo, e o mundo ele se sente muito à vontade para modificar, para menosprezar, para atacar tudo aquilo que Deus instituiu. E o casamento, que foi a primeira instituição divina na face da terra, ele é atacado ferozmente pela nossa sociedade, e a igreja tem se calado. A igreja, se fosse só se calado, não estava bom, mas não estava tão ruim quanto muitas igrejas aceitando a filosofia do mundo acerca de casamento. Haja vista as igrejas chamadas inclusivas, que aceitam o casamento homossexual, que aceitam os pastores, os obreiros em seus púlpitos, casados de relação homoafetiva. Esta situação ainda se impõe sobre nós como sendo aprovada por Deus, eles dizem. Eles dizem assim: Jesus não é amor? Deus não é amor? Então por que vocês querem proibir todas as formas ou várias formas de amar e só quer aceitar aquela que você acha que é correta? Aparentemente esse argumento deixa muitos crentes calados. Aparentemente esse argumento ele tem um sentido, mas ele não tem sentido nenhum. O problema é que a igreja precisa de raciocínio. A igreja precisa do raciocínio bíblico, e a igreja não está raciocinando. A igreja está sendo levada pela onda, a igreja está sendo levada pela correnteza das filosofias seculares. E então, para quem raciocina um pouco, e não precisa nem ser crente, mas eu cobro dos crentes, porque os crentes têm a mente de Cristo. E cadê essa mente de Cristo que não funciona? Fazer simples perguntas para essas pessoas. Eu vejo crentes gritando, berrando, brigando por causa disso, mas não conseguem fazer uma simples pergunta que desmonta toda essa filosofia. Irmãos, como diz o presbítero César, as frases que este mundo usa, elas não resistem a 10 segundos de argumentação. 10 segundos você pode derrotar uma pessoa com ideologia homossexual. 10 segundos você não precisa mais do que isso. Vocês querem saber, né? Uma pergunta só. Eu acho que não leva 10 segundos, não. Quando vierem com essa fala para você, chame a pessoa.
e diga assim: o que é amor? Acabou. Eles não sabem o que é amor. Esteja com a Bíblia na mão e apresente esta pessoa 1 Coríntios 13. Não, agora vocês não precisam ler agora. Vão ler em casa. Vocês têm que ter esse texto na mão na hora de pegar uma pessoa dessa. Ou quando elas vierem te pegar. Em casa você lê 1 Coríntios 13. E você só faz essa pergunta: o que é amor? 2 segundos. Acabou o argumento, irmãos. 2 segundos. Você manda o áudio de WhatsApp, sai um só, né? O que é amor? Acabou. Tem hora que nem grava, de tão rápido que é. O argumento que destrói qualquer filosofia nesse aspecto que nós estamos falando. Porque quem define o que é amor é a Bíblia. Quem define o que é amor é Deus. É Deus. Eles não disseram para você que Deus é amor? Eles não disseram para você que Deus é amor? Então quem define amor é Deus. Não são eles. Não são os homossexuais. Não são os mundanos. Não são os ímpios. Quem define amor é Deus. Se Deus é amor, então Ele define o que é amor. E Deus já definiu o que é amor em 1 Coríntios 13. E tem um versículo que eu destaco sempre em 1 Coríntios 13. Não vamos ficar sobre este assunto, porque vamos falar de outra coisa. Mas tem um versículo que eu destaco aqui, que é o seguinte, que o verso 5 e 6 diz assim: o amor, ele não se porta com indecência. O amor não se porta com indecência. Ele não busca os seus interesses. Veja bem, irmão, não precisa nem terminar de ler, porque tudo isso aqui destrói os argumentos homossexuais. Destrói. O amor, ele não se porta com indecência. A ideologia homossexual é indecente. Não só indecente, como é barraqueira. Barraqueira. Gostam de promover barraco, bagunça, para tentar impor as suas opiniões sobre a sociedade. É óbvio que os irmãos ficam: por isso que a gente tem que votar em evangélico. Irmão, esquece, filho. Esquece. Não são as leis humanas que vão resolver o problema que a sociedade está. As leis humanas não reconhecem que o homem está em pecado. Se não reconhece que o homem está em pecado, então tudo que os homens fazem é o quê? Não é pecado. Se não é pecado, não precisa de arrependimento. Se não precisa de arrependimento, pode continuar fazendo. Você acha que vai ter alguma lei que vai resolver os problemas da sociedade? A igreja que diz o que é pecado e o que não é por causa da Bíblia, ela já não consegue resolver. Agora imagina a lei que diz que não existe pecado. O Estado que diz que não existe pecado. Se a igreja fala que existe e não resolve, o Estado vai resolver. Olha, o mais diz assim, passar logo rápido. Ele não busca os seus interesses. Os homossexuais buscam os seus interesses. Buscam tanto que eles estão indo às últimas consequências. Eles estão buscando leis que estabelecem os padrões e o estilo de vida que deve ser imposto e aceitável por todo mundo da sociedade, da forma que eles acham que devem viver. Não se irrita, os bichos é irritado, hein? E não suspeita mal. Agora veja, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E aqui vem outra pergunta: o que é a verdade? Eles não podem responder. Sabe o que eles dizem? Ninguém tem a verdade. A verdade não é absoluta, ela é relativa. Não existe verdade absoluta. Não é isso que eles falam? Mas isso que eles acabaram de dizer, eles estão tentando impor como o quê? Como uma verdade absoluta. Olha, não existe verdade absoluta, mas isso que você está falando é uma verdade absoluta? Eu preciso crer nisso que você está dizendo? Não existe! Os crentes acham que eles têm a verdade, mas não existe verdade absoluta. Você está gritando que não existe verdade absoluta. Isso que você está gritando é absoluto? Irmãos, eles não podem resistir. Não podem. Mas se você ler depois em casa, 1 Coríntios 13, você vai ver que o amor não tem nada a ver com a relação homossexual. E eu digo até o seguinte, não tem, esse amor aqui, ele não tem nada a ver nem com casamento, que as pessoas ficam usando para fazer casamento.
E o pastor falou tão bonito no casamento de fulano, usou 1 Coríntios 13. Esse amor de 1 Coríntios 13 aqui é o amor agape. É um amor que vem de Deus. É um amor com o qual você ama seus inimigos sem gostar dele. Sem gostar dele você ama. É um amor que não é movido pelos sentimentos, mas pela obediência. Ele é movido pela obediência à palavra de Deus. Deus disse o seguinte: ame o seu inimigo. E você vai lá e ama o seu inimigo. Mas você não gosta dele, mas você ama ele. Está vendo que nem nós sabemos o que é amor? Nem nós ficamos, mas gostar não é amar? Está vendo? Nem nós sabemos. Então como podemos argumentar com este mundo se nós também não raciocinamos? Por isso que eu estou dizendo, com 3 segundos você destrói a filosofia homossexual, usando as palavras deles, mas não o significado que eles querem dar. A palavra que eles usam é amor. Deus é amor, então use. Se Deus é amor, é Deus que define o amor. Então vamos lá onde que Deus definiu o amor? 1 Coríntios 13. Arrebentou com a ideologia total. E ainda de quebra você tem ganchos para fazer. Me fala o que é a verdade. A verdade para você é relativa ou absoluta? É relativa, então, se a verdade é relativa, cada um tem uma verdade para viver, quem é que está certo? Quem é que está agradando a Deus? Verdades relativas estão dentro das pessoas, a verdade absoluta está fora das pessoas, que é a Bíblia. É por causa dela, é nela que nós nos dirigimos como um padrão, para discernir quem está certo e quem está errado. Mas vamos prosseguir, porque as pessoas estão frustradas, pequenas de alma, como casamentos desfeitos. Casamento é a ligação mais profunda que existe entre os seres humanos, mas quando se desfaz, deixa marcas incríveis, terríveis, marcas que não podem muitas vezes ser recuperadas, ser saradas na vida das pessoas, e tem crentes dentro da igreja com casamentos acabados, pessoas que precisam do meu e do seu encorajamento. Existe também perda de emprego. Isso deixa as pessoas, muitas vezes, de alma pequena. O irmão Nelson deu o testemunho dele aqui agora, antes do ofertório da igreja. E ele me contava todos os detalhes da situação que ele estava passando. E quando ele ficou assim, sem emprego, a máquina estragou totalmente. Então ele me participou e eu disse para ele assim, ele estava me contando que foi no banco e fez não sei o quê, e não deu nada certo. Eu falei: meu filho, descansa, descansa. Quem cuida de você é Deus. Não é o banco, não. O banco, ele quer o nosso dinheiro para fazer o movimento deles. Ele não quer. Você acha que o banco está pensando em você? O banco está assim: nossa, que cliente. Meu Deus. O gerente, né, João? Nossa, como o João é bonitão, grandão. Eu vou emprestar um dinheirão. Não é? Não, o banco não pensa em ninguém. Pensa neles. E eles querem que você vá lá, abre conta, coloque dinheiro, porque é para eles movimentarem e terem o dinheiro dele. Mas ninguém está pensando em você. Mas Deus pensa, porque você é filho dele, porque você é filha dele. Ele pensa em você. As pessoas que estão de alma pequena, elas dizem assim: não, pastor, Deus não pensa em mim. Esses dias fui com a irmã Maria, lá do Embratel, fazer uma visita para uma pessoa de alma pequena, deprimida, fora da igreja, abandonada pelos irmãos, pelo pastor, todo mundo, alma pequena em casa, chorando, amarga. Encontrei assim esta pessoa. Agora veja, os irmãos, que isso deveria ser resolvido dentro da igreja. Isso deveria ser resolvido não só pelo pastor, porque o texto aqui, o versículo 14, está falando de uns com os outros. Está falando de atitudes que a igreja deve ter uns pelos outros. Isto é o amor de Deus, agape, que está em 1 Coríntios 13, que não tem nada a ver com sentimento, mas com decisão, e tem a ver com obediência, porque Deus mandou, e ele vai além, porque ele existe dentro também de um outro amor, no grego, não o agape, mas abaixo do agape existe um outro amor chamado Filadelfia, que a gente fala Filadélfia. Esse amor Filadelfia é o amor que o presbítero Marcos leu aqui em Colossenses 3,12. Ele diz assim: entranháveis afetos de misericórdia. Entranhas,
Sabe como está escrito no grego esse amor? O amor Filadelfia, amor de intestino. Eu te amo com sentimento. Eu vejo o seu sofrimento e meus intestinos tremem. A minha barriga, como é que fala aquele negócio que dá na barriga? Dá um frio na barriga. É isso. Esse amor sentimental. O amor sentimental nós temos que ter uns pelos outros, a ponto de ir lá cuidar dele. Cuidar dele. Me impressiona pessoas saírem da igreja, filhos de Deus, e dizerem assim: eu fui abandonado. Ninguém cuidou de mim, quando eu estava de alma pequena. Existem outras razões. Perda de entes queridos ou amigos. Quantas pessoas que perdem os seus entes queridos e ficam de alma pequena? Você pode ir na casa dessa pessoa pelo menos uma vez ao mês para você consolar. Existem outras. Amor não correspondido. Quantas pessoas já vi dentro da igreja que gostam de outra pessoa, mas não tem a sua correspondência, fica com a alma pequena. Frustração por não conseguir agradar outros. Tem gente que vive para agradar os outros. E quando ele não consegue, ele se frustra, a sua alma diminui. Sentimentos de inferioridade. Já tratei com muitas pessoas aqui na igreja com sentimentos de inferioridade. Pessoas que não estão mais na igreja. Eles vieram para a igreja com sentimento de inferioridade. Foram tratados e saíram daqui entendendo qual é o tamanho da sua importância diante de Deus. Não estão mais com a gente, mas estão curadas. Tem pessoas que vêm só para ser curado. Pessoas com complexo de aparência. Pessoas assim, que se acham feias. E quando olham no espelho, ela tem certeza. Não é? Eu já me achava feio, mas agora eu tenho certeza. Eu olhei no espelho ali, espelho meu, não minta. Queridos, essas coisas trazem complexos, ansiedade, pessoas com alma pequena por causa de depressão. Eu passei por depressão 1 ano. Eu senti o peso do lago que você atravessa por baixo da água, para sair do outro lado da margem. E pessoas que morrem afogadas nas suas lágrimas, nas suas tristezas, que abandonam a fé. Minha esposa perguntou: sua fé, como é que ficou nesse período? E eu disse para ela: intocável, inabalável. Eu disse para Deus em uma de minhas orações naquela época e falei: Senhor, eu não te escuto mais. O Senhor não fala comigo. Mas sabe de uma coisa agora? Não me interessa mais se o Senhor fala ou não fala comigo. Eu vou virar um carrapato e grudar no seu calcanhar. E vou viver grudado no Senhor. Se o Senhor não me quiser mais, o Senhor vai ter que me arrancar do seu calcanhar. Vai sair sangue da tua perna. E vai ter que me esmagar e jogar no inferno. É o Senhor que vai fazer isso. Porque eu sozinho não vou. Eu sozinho vou ficar agarrado na tua canela. O Senhor faz o que o Senhor quiser comigo. Se o Senhor não me responde, não gosta de mim, é assim que o depressivo se sente. Mas eu fiz um propósito assim com Deus. Eu vou grudar como um carrapato na tua perna. E daí o Senhor faz o que o Senhor quiser. Depois de mim. Quiser me jogar no inferno, joga. Aí eu não vou fazer nada, porque o Senhor é poderoso, eu não sou. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou estar grudado na tua canela. E eu levantei daquela oração e eu senti que Deus gostou. Ele não falou que gostou, não. Mas eu senti que Ele gostou. Agora tem crentes que falam: Deus não gosta de mim. Deus me abandonou. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Prova na Bíblia que Deus te abandonou. Então, existe pequenez de alma por pânico, por medo, por estresse, por traumas emocionais, vida espiritual derrotada, mas isso aqui eu vou falar domingo que vem, ministérios fracassados, isso aí eu vou falar domingo que vem. Existe compulsividades, pessoas que estão tão ansiosas,
que elas ficam transtornadas. E por causa dos seus transtornos, elas praticam compulsividades terríveis para aliviar, para tentar aliviar a sua ansiedade. Isso diminui a alma da pessoa. Existe pequenez de alma por pensamentos suicidas, insatisfação própria, descontentamento com o que tem. Enfim, eu não consigo listar realmente tudo que leva essas pessoas ao profundo sentimento de ruína e desespero. O dever dos demais cristãos que estão bem é trazer estas pessoas ao pensamento correto sobre Deus e sobre si mesmas. São palavras de ânimo, palavras de equidade, palavras de sabedoria. Essas pessoas precisam de conhecimento do valor que temos depois que o Senhor nos salva. Depois que Jesus salvou, você não é mais aquilo que você era. É necessário sabermos quem nós éramos antes de Cristo. Lixo, churume. Nós éramos o pior tipo de fossa que existe no planeta. Nós éramos piores do que isto. Mas depois que o Senhor nos salvou, você se tornou filho de Deus. Gente, pensa nisso. Ninguém nesse mundo é filho de Deus. Ninguém, a não ser o crente. E crente se sentindo pior do que o ímpio. Me explica isso. Mas tudo bem, Paulo diz que existe pequenez de alma dentro da igreja. Eu sei que tem muito crente que se sente pior do que o ímpio. Mas se depender de mim, de uma conversa sua comigo, você vai sair daquela conversa sabendo que você é melhor do que o melhor ímpio. Por pior crente que você seja. Lembra da frase? O pior crente ainda é melhor do que o melhor ímpio. Agora, vamos para o outro lado da moeda? Há crentes que não têm uma palavra de conforto para o seu irmão. Não tem. Somente palavras de acusação e palavras de derrota. E outros que não têm palavra nenhuma. Nenhuma. Eles congregam com o seu irmão 20 anos, 30 anos, mas não tem uma palavra para aquele irmão. Não tem. Pastor, eu não amaldiçoo ninguém, mas você também não abençoa, meu irmão? E aí? Eu abençoo, porque quando eu estou orando, eu oro pelos irmãos, eu falo, e o que você fala sobre ele na oração? Me diga. Sabe como nós somos tão hipócritas e achamos que enganamos a Deus? Quando nós estamos orando e falamos assim, eu vou orar agora pela igreja. Aí nós falamos assim, Senhor, abençoa o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. E você acha que orou pela igreja. Hipócrita. Mentiroso. Você não orou. Para você orar pela igreja, você precisa conhecer o problema da pessoa. Você tem que chegar para Deus e falar, Senhor, fulano de tal está passando um problema assim, no casamento dele, ou no emprego dele, ou na escola. A fé dele está assim. Senhor, fulano está sem dinheiro, porque eu sei disso, eu converso com ele, eu tenho comunhão com ele, eu sei, eu estou orando por ele, Senhor. E ele é assim, a outra irmã agora é assim, Senhor, ela é linguaruda, é fofoqueira. Senhor, corta a língua da tua filha, Pai. Você tem que saber o problema da pessoa para você orar. Não adianta dizer assim, Senhor, abençoa teu povo e dizer que orou pela igreja. Mentiroso. Você não orou pela igreja. Você está diminuindo o padrão para você se conformar a um padrão de comodismo espiritual para não exigir que você tenha comunhão com o seu irmão. E você não tendo comunhão com o seu irmão, você adequa a oração àquele padrão que você estabeleceu e acha que está agradando a Deus. Deus não se importa com esse tipo de oração. Eu orei pela igreja toda, pastor. Quanto tempo você ficou? Não, igual o senhor para rebater um ateu e um homossexual. 3 segundos. Senhor, abençoa a tua igreja, amém. No WhatsApp. Deu 3, deu 2. E acha que orou pela igreja. Mentira, mentira.
Você não conhece teu irmão, como é que você orou por ele? Você não sabe qual é o problema que está remoendo. Você não sabe o que está diminuindo a alma dele. Como é que você orou por ele? Antes de orar, vai lá conversar. Antes de orar, de dobrar o teu joelho. Ao contrário, o dia que você dobrar o joelho e falar, quero orar pela igreja, quero orar pelos meus irmãos, fale primeiro com Deus assim, Senhor, perdoa o meu individualismo, perdoa o meu egoísmo, por não chegar no meu irmão e não saber o problema dele, não querer ser irmão de verdade dele, me perdoa, Senhor, eu sou um sem vergonha. Fala isso com Deus, porque você não engana Deus. Aí você levanta e vai lá no seu irmão e fala, irmão, eu ia orar para você, mas eu não conheço você, que vergonha, me perdoa, irmão, peça perdão a ele também, e passe a conhecê-lo, para quê? Para que você tenha uma palavra de ânimo para os irmãos de alma pequena. Não, eu não amaldiçoo, mas também você não abençoa, e vem dizer que abençoa em oração? Como? Você não conhece seu irmão, como é que você vai orar por ele? Está igual aquele irmão que nas orações da noite, ele escreveu a oração dele na cabeceira da cama, escreveu com giz lá na parede, aí na hora de deitar ele falava para Deus, está aí, Senhor, e deitava e ia dormir. Os irmãos que gostam de comer rápido, não tem paciência para uma oração de alimento. O irmão Nelson falou aqui, no ofertório dos irmãos de Moçambique, que oram, gastam tempo de oração pela comida, arroz e feijão. Feijão porque a gente está mandando dinheiro para eles, porque nem isso tinha. E nem arroz também, era só milho. Agora que tem feijão e arroz, ficam lá orando, 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 e não fica ninguém. Amém, pastor, tá bom, já chega, vamos comer. Aqui não, aqui parece que a comida vai acabar. Se o pastor demorar um pouquinho na oração, a igreja inteira repreende. Inteira a igreja repreende o pastor. Pastor, é só pela comida que tem que orar. E eu fico pensando assim, né? Vou nem dizer, mas vamos lá. Você já passou por alguma situação de pequenez de alma? Você já passou? Você já teve algum desses detalhes que eu falei aqui na sua vida? Então você sabe o que é precisar de uma palavra de ânimo, não sabe? Então por que você não transmite para outro? Aprenda a falar suavemente, com intenções de recuperar aquele que está cambaleando. Paulo diz que são pessoas de alma pequena ou pouca alma, não são pessoas arrogantes não, irmãos. Ao contrário, são pessoas quebradas. Havia uma profecia do livro de Isaías que dizia assim: sobre Jesus, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Eu pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, e nem apagará. Ele não apagará o pavio que fumega. Jesus olhava para as pessoas quebradas com a intenção de recuperá-las. Isso está repetido em Mateus 12, 20. Obrigado. Nós temos que aprender isso. Ele nos ensinou a agir de igual modo, da mesma forma que ele.
Nós temos que saber a hora de falar duro e a hora de sermos suaves com pessoas frágeis. Veja o que disse o autor aos Hebreus em 12, 12 e 13. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Você está fazendo caminhos planos para o teu irmão ser curado? Ou você está dificultando as coisas? Quero lembrar que Deus também cobrará. Assim como Deus vai cobrar de um crente que dizia: não, Deus não me chamou para confrontar ninguém. Deus vai cobrar dele, Deus também vai cobrar daqueles que nunca deram uma palavra de consolo para o seu irmão. Então, eu ia terminar, mas não vai dar tempo. Tem muita coisa aqui sobre esse texto. Eu vou terminar aqui, irmãos, com uma reflexão. Em Gênesis, capítulo 4. Versículo 3 em diante diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Você terá de dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. Depois que Deus falou tudo com ele, ele falou com Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, o Senhor disse a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Eu encerro com esta palavra, porque a mesma pergunta que Deus fez para Caim, Ele vai fazer para você. Cadê seu irmão? Cadê seu irmão? E você vai responder como Caim? Você vai dizer: Não sei, eu não sou guardador de ninguém, não sou pastor de ninguém. É isso que você vai dizer? Leve isto para João 21, verso 15. Ou antes disso, Jesus pergunta para Pedro assim: Simão, você me ama? Mais do que a todos esses que estão aqui? E ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse o quê? Apacenta os meus cordeiros. Quem ama Jesus, cuida do cordeirinho de Jesus. Quem ama Jesus, cuida do irmãozinho de Jesus. Ou você é filho de Caim e vai dizer a Deus: Eu não sou pastor do meu irmão. Ou você é filho de Pedro, que vai dizer: Eu amo você, Jesus, e vou guardar meu irmão sim. Vou pastorear meu irmão sim. Vou levantar meu irmão sim. O homicida, o assassino, Caim, ele matou, ele mesmo matou com suas mãos. E fingiu que não viu. O que você acha que você está fazendo quando você finge que não vê? Vamos orar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.